Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um recebido, né? Me enviaram esse vídeo e eu propus então refutar esse vídeo porque ele está causando muitas e muitas polêmicas nas redes sociais. Que vídeo é esse? Como você já viu aí na descrição do vídeo, um pastor da Deus e Amor, conhecido como Pastor Wagner, para mim, não deu a entender que ele é pastor, né? Mas no que eu vi aí, eu tentei dar uma pesquisada, achar alguma coisa sobre ele, não consegui achar muita coisa, além dos vídeos que as pessoas estão fazendo, né? Então, esse pastor Wagner, que é pastor da Deus e Amor, condenou, né, entre aspas, a vida da cantora Fabiana Nastassi. Não somente a dela, mas como de outras cantoras, como a gente vai ver daqui a pouquinho aqui no vídeo que eu vou colocar para vocês verem junto comigo e também vocês refutar esse vídeo juntamente comigo, tá bom? Então, conforme vocês forem assistindo o vídeo juntamente comigo, eu gostaria que você fosse fazer o seu comentário e não faz um comentário final, né? Vai comentando ponto a ponto até chegar ao final e aí você envia o seu comentário. Então vamos ouvir aqui o que ele falou, né? E aí a gente vai para a Bíblia para tentar refutar aí esse irmão. Então eu quero que vocês pensem junto comigo, comente junto comigo, deixe a opinião de vocês também, que é muito importante. Vamos lá? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Infelizmente, Fabiana Anastácia outra hora conhecia a doutrina do corpo, do Espírito Santo. Opa, outra hora a cantora conhecia a doutrina do corpo e do espírito. Então, vamos tentar ver aí que doutrina do corpo e do espírito é essa que ele está falando aqui. Vamos lá. Qual aprendeu com seus pais, com a sua família, mas se corrompeu pela vanglória, querendo se resplandecer como astro. Eu já não sei se eu vou aguentar ver esse vídeo todo sem rir, né? Mas vou tentar. Então, a doutrina que ela aprendeu aí não foi do Espírito Santo, foi dos pais. Já mudou, né? Ele começa falando que ela aprendeu a doutrina do corpo, do espírito, mas depois foi de outras pessoas, foi dos pais. E ele não explicou ainda que doutrina é essa. Então vamos ver aqui. E ele está dizendo que ela mudou, né? Mudou por causa de quê? No mundo onde a Bíblia condena. E quantos estão se resplandecendo como astro no mundo onde a palavra de Deus está condenando? Estão se transpassando a si mesmo com muitas dores. Infelizmente morreu esta semana e morreu no erro, morreu no pecado, morreu na vaidade, morreu pintando o seu corpo. Eita, meu pai, vamos lá. Ponto a ponto. Ele fala que ela morreu no erro, e o erro dela foi se sentir como um astro, né? Como uma estrela. Eu acho que ele de fato não lê a Bíblia. Porque lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo vai nos orientar dizendo para que possamos resplandecer como astros. E o que é astros? E em 1 Coríntios capítulo 15, versículos número 41, o apóstolo Paulo faz novamente essa comparação de que nós somos estrelas e que estrelas diferem uma para com outra, né? O brilho do sol é um, o brilho da lua é outro, o brilho das estrelas são outras, ou seja, cada um tem aí o seu papel diferenciado, cada um tem um patamar elevado diferenciado, cada um vai chegar em certos lugares diferentes de outros, nem todos vão ter o brilho do sol, nem todos vão ter o brilho da lua, nem todos vão brilhar como todas as estrelas brilham iguais, porque elas não brilham iguais. O apóstolo Paulo faz justamente essa comparação, nos chamando sim de estrelas. Amigão, você deu mole. Outra coisa que ele faz é a questão de pintar o cabelo, pintar a unha, usar maquiagem. E aí ele quer comparar uso e costume com doutrina bíblica. Né? É uma coisa normal do pessoal que é da Deus e Amor, até mesmo aí das igrejas pentecostais tradicionais, eles confundem muito, né? O uso e costume para a doutrina bíblica. E aí eles chamam o uso e costume de sã doutrina. Usam até texto de Timóteo, mas na verdade uso e costume não é sã doutrina. Sã doutrina é aquilo que está na Bíblia e que não pode ser mudado de maneira alguma. Passa tempo, passa época e a sã doutrina não muda de maneira alguma. E aí eu quero falar um outro detalhe sobre essa questão, né, de o uso e costume. As pessoas
querem impor nas pessoas um jugo tão pesado que nem o próprio Cristo coloca sobre elas. A gente precisa entender que a questão de uso e costume é uma questão pessoal, que nem ele vai falar aqui sobre outras pessoas que mudaram também aí o seu comportamento, porque elas tinham a doutrina. Vamos ver aqui, vamos ver. Meu Deus. Pintando seu cabelo, transgredindo a lei do Espírito Santo, danificando o templo de Deus, que é o nosso corpo, a nossa morada, é o templo do Espírito Santo. Então nós não podemos danificar o templo do Espírito Santo. Meu Deus. Ele tá falando que não pode danificar o corpo do Espírito. Eu não posso entrar nessas tretas, Jesus. Me livre e me guarda. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Santo. Infelizmente a irmã morreu aí neste mundo de pecado, aí neste mundo enganoso, onde Satanás, o Deus dessa época, assim como diz em Coríntios capítulo 4, cegou o entendimento do homem. Muitos sendo enganados por Satanás. E agora, infelizmente, a alma da irmã está no inferno. Esta é a realidade. No inferno, queimando. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Conhecia a palavra, mas preferiu dar ouvido aos homens. Preferiu dar ouvido, aleluia, aos homens que pensam que sabem, mas não sabem nada. Eita, meu pai. Ou seja, deixou bem claro aqui que os pastores, né, da Fabiana não sabiam nada de Bíblia e por isso ela foi enganada, né? Eles ensinaram totalmente errado. Porque quem sabe mesmo nós ensinar é o Espírito Santo de Deus, é a palavra do Senhor, essa aqui, ó, a palavra de Deus, essa é a nossa bússola, esse é o nosso guia. Verdade. Homens aí em teologia, enganando multidões de pessoas, escarnecendo a palavra de Deus. Você já percebeu que o camarada não sabe nem para que serve a teologia. Na certa, ele deve usar o texto lá de Coríntios, falando que a palavra, que a letra mata, né? E que, na verdade, traz vida é o Espírito Santo. Eita! Esses camaradas que é contra a teologia usa muito esse texto isolado, sem saber, de fato, a explicação do texto. Mas seria muito bom aí se ele, pelo menos, fizesse um seminário básico de teologia para ele entender, de fato, um pouquinho o que a Bíblia nos ensina, né? Porque a teologia é justamente isso, para você aprender aquilo que você não sabe. E quantos estão caindo nas lábias deles? Quantos homens e mulheres que outra hora pregavam a doutrina e outra hora não estão mais ministrando a doutrina? Novamente, ele fala aqui que outra hora é outro tempo. Isso é fato. Como é um outro tempo, uma outra época, não se havia tanto conhecimento como se há hoje, né? Como eu disse, a teologia faz isso com a gente. Ela abre nossa visão porque a gente passa a conhecer a verdade e quem conhece a verdade não é escravizado pela mentira. Então você tira sobre si o jugo que impor sobre a sua vida. E aí eu quero ler aqui com vocês rapidinho, como diz aí os bons pregadores, para não ficar na minha palavra, Gálatas capítulo 2, versículos número 4 a 5. Né, principalmente sobre essa questão de uso e costume, imposição de julgos sobre as pessoas, que na verdade elas não conseguem, muito menos aqueles que querem impor esse julgo nas pessoas. Então vamos ler junto aqui Gálatas capítulo 2, versículo 4 a 6, que diz assim: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Lembrando que a carta de Gálatas, Paulo escreve principalmente para lutar, combater os falsos crentes que quiseram impor o legalismo nos irmãos que conheceram a graça, né? Muito isso que a gente está vendo aí nesse vídeo. Versículo de número 5. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gente, presta atenção nesse versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência dos homens. Ou seja, Paulo está falando aqui, né, que tem muita gente que tem aparência de santidade, só que na verdade é só aparência. E Deus não está nem aí para a aparência exterior do homem. Mas vamos lá. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Bom, só tem aparência de santidade. Mas santo que é santo,
né? Fazer o quê, meu Deus? Mas vamos continuar aqui. Ele continua batendo nessa tecla, né? De que uso e costume é doutrina e que tal. E que o homem tem que ter. Ou seja, minha esposa já tá com o último fio de cabelo dela no inferno porque eu uso maquiagem, pinta cabelo. Eu santo. E eu também, não uso bermuda. Tô ferrado. Ah, gente, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Quantas cantoras gospel aí que começou com a doutrina do corpo, começou, aleluia, no espírito, estão terminando na carne. Quero deixar um recado, se não se arrependerem, vão também queimar no lago de fogo, assim como Damares, como Elaine Martins, como Chile Carvalhais, Lauriette, essas mulheres que outra hora pregavam a palavra, pregavam a doutrina, viviam assim. Ou seja, essas irmãs todas vão para o inferno porque elas conheceram o que é uso e costume, agora que conhecem a verdade da sã doutrina, elas vão para o inferno. Ele esqueceu que o profeta Osés nos ensina dizendo que a falta do conhecimento ela traz destruição. E é justamente o que a gente está vendo. Ele está se destruindo, né? Porque lhe falta conhecimento. E aí, como ele está se destruindo, ele quer destruir outras pessoas. Eita, meu filho, dá 0 para ele, papai. Mas, gente, e vocês aí? O que vocês estão achando até agora da fala desse irmão, pastor Wagner? Tem um pequeno detalhe que esse irmão está esquecendo. Por exemplo, existem outras denominações não pentecostais e existem também denominações que, né, se adequaram ao movimento pentecostal, como as igrejas batistas, que eram tradicionais. Agora a gente vê muitas igrejas batistas que são aí renovadas, avivadas, né? E aí eu pergunto, essas igrejas, não só as renovadas, avivadas, não, que aceitam aí a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo, mas eu pergunto, e as presbiteriana, luterana, batista tradicionais e wesleyanas e muitas outras que não têm aí o uso e costume como eles ensinam com a sã doutrina. Ou seja, essa multidão toda vai para o inferno porque ele decidiu falar que quem não se adequa ao uso e costume... Ai, meu pai. Vamos continuar. Terminando, gente. E hoje estão corrompidas. Infelizmente morreu Fabiana Anastácio e no céu não foi, porque senão estão indo contra a Bíblia. Nós estamos indo contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, ele volta reforçando aqui o texto de Hebreus, achando que a santificação está por fora, né, no exterior do corpo, e não na mudança de mentalidade, que é o que ele está precisando muito. A Bíblia diz em Ezequiel 44:23: o meu povo discernirão entre o santo e o profano e farão a diferença daquele que serve e não serve. Tem que servir a Deus, irmão. Tem que servir a Deus com pudor e com modéstia. Tem que agradar ao Espírito Santo de Deus. Deus não recebe ninguém no céu que mudou a sua natureza, ou que Deus criou a imagem e semelhança. Ou você acha que Deus sagrado da pintura de cabelo, Deus sagrado do esmalte na unha, Deus sagrado. Tá ouvindo aí, né, irmã? Você que pinta cabelo, usa esmalte, usa sobrancelha de renda, tá ferrado, irmão. Você já vai pro inferno. Isso é ele que tá falando. Dos colares, dos brincos, hein? Ih, colares e brincos. Irmão, eu vou fazer um vídeo falando sobre uso e costume e legalismo, né? Esse choque que tem. E por que eu, sendo assembleano, tenho essa mentalidade de não ser legalista. Apesar que eu tenho o sangue enraizado na Assembleia de Deus, minha esposa diz muito isso, né? Porém, eu não tenho essa mentalidade fechada porque eu estudo a palavra de Deus. A cada dia mais eu tento buscar um pouco mais de conhecimento, justamente para não ficar preso a esse tipo de mentalidade e também condenar outros quando a Bíblia não está condenando. E outro detalhe, quando ele fala de colar, brincos, a gente vai falar isso no outro vídeo, mas eu queria deixar aqui rapidinho só uma palavra. Eu acho que ele não leu no Antigo Testamento, principalmente, né, que é o texto onde tem muitas palavras legalistas, que os homens naquele tempo usavam brinco. Naquele tempo os homens usavam piercing. Mas deixa eu continuar para a gente acabar logo, que o vídeo parece estar ficando grande. Deus não sagrada, Deus é santo, e para
nós subir para o céu, nós temos que santificar a nossa vida. Nós temos que santificar a nossa casa. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, do verso 7 e do verso 8, não erreis, de Deus não se deixe estabelecer, porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Gente, esse texto aqui é muito usado na questão de santidade, só que o pessoal esquece que texto sem contexto é pretexto para se jogar no cesto de lixo. Ou seja, Gálatas capítulo 6, versículos número 7, fala sobre a lei da semeadura? Fala. Mas que semeadura esse texto está falando? É só olhar o contexto que está no verso de número 6, onde Paulo está ensinando que aquele que ouve a palavra do Senhor precisa semear o que tem na vida daquele que está ensinando o verdadeiro evangelho para essa pessoa. Ou seja, eu estou ouvindo a palavra do evangelho e eu então vou semear na vida daquele que está mentoreando a minha vida e ensinando o caminho certo. O homem semear da carne ceifará o juízo, mas se semear do espírito parou por aqui, gente. Vamos parar por aqui. No final do vídeo, ele fala que não quer condenar ninguém, mas ele já está condenando, né? Condenou Damares, condenou muitas outras irmãs aí. Infelizmente é um vídeo muito triste, que não vale a pena a gente nem ver até o final. Se você deseja ver o vídeo até o fim, eu coloquei o vídeo na minha página no Facebook. É só você clicar no link que está logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Você já vai direto para o vídeo completo lá, tá bom? Porque não vale mais a pena assistir esse vídeo, porque ele vai ficar repetindo algumas coisinhas aqui. E só o sangue do cordeiro. Então, se você puder, deixa o seu likezinho, deixa o seu comentário, que eu quero ler o seu comentário aí. O que o Espírito de Deus, na verdade, tem para falar acerca dessas coisas aí, usando a palavra do Senhor. É claro, se é o Espírito que vai falar, precisa usar a palavra, não de maneira errada. Então deixa o seu comentário aí, que eu estarei lendo, e também faça um print e coloca aí para a galera também ler juntamente. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Se você está passando pela primeira vez no canal, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as novas notificações, e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Graça e paz.